Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar com vocês na manhã de hoje. Não sei se a câmera está focada em mim, acho que ainda está na tela da FGV, mas vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês. Sejam muito bem-vindos a esse evento, organizado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Conosco aqui estão a nossa colega da FGV, a professora Lígia Maura Costa, que é também coordenadora da FGV Ethics. Além da Lígia, também estão conosco a Manuela Roland, professora e coordenadora do OMA, Centro de Direitos Humanos e Empresas da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Manuela é advogada, mestre em Relações Internacionais e doutora em Direito Internacional. E o meu grande amigo, professor Luiz Cristiano de Andrade, ouvidor da Transpetro e professor da PUC do Rio de Janeiro. O Luiz Cristiano é formado em Direito pela PUC e mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pessoal, como eu disse, é um grande prazer estar com vocês na manhã de hoje. Esse evento tem por objetivo fazer uma discussão sobre um tema que eu considero de absoluta importância, que é justamente o papel do compliance na construção de um ambiente de trabalho mais saudável e respeitoso. Em março desse ano, nós realizamos aqui, nesse mesmo espaço, um webinar sobre o combate ao assédio sexual no ambiente corporativo, e esse webinar foi um sucesso absoluto. Isso nos motivou a organizar esse evento e a continuar a discutir esse tipo de questão, com um objetivo muito claro, né, de propor medidas que possam ser adotadas pelas áreas de compliance e, mais ainda, também com um intuito de fomentar as empresas, né, fomentar a discussão desse tipo de questão no ambiente das empresas. Infelizmente, a gente ainda vive num país onde os direitos humanos são rotineiramente violados, né, e, obviamente, o quadro no interior das empresas não pode ser diferente. A gente vive ainda num país onde práticas como assédio sexual, assédio moral, discriminações de gênero, de etnia, de raça, trabalho em condições análogas à escravidão, esse tipo de coisa ainda é muito comum no âmbito das nossas empresas e, portanto, esse debate eu considero um debate de absoluta importância. Antes da gente começar, eu preciso fazer um registro, né, um disclaimer, que faz parte aqui do nosso protocolo na Fundação Getúlio Vargas. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Mário Spinelli, eu sou professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e atualmente ouvidor-geral da Petrobras. Portanto, vamos iniciar. Queria saudar aqui os meus colegas debatedores. Um importante registro, né? Todos vocês, todos os participantes podem fazer perguntas a qualquer tempo pela ferramenta Q&A, que está aí disponível no menu do Zoom. Então, Cristiano, Manuela, Lígia, bom dia a todos. Queria agradecer de antemão a disponibilidade de todos estarem conosco e gostaria de começar essa discussão com uma provocação, né? E começar esse debate provocando a minha colega de Fundação Getúlio Vargas, a professora Lígia. Lígia, a gente já sabe que cada vez mais o compliance ganha importância no Brasil, nessa discussão muito estimulada pela própria criação da Lei Anticorrupção e a sua vigência a partir de 2014, né? Mas sempre o compliance com foco muito em questões de fraude e corrupção.
essa nova concepção, né, de um compliance voltado também para outras questões, né, que não estejam limitadas à questão da conformidade da atividade empresarial com o ordenamento jurídico, ela surge mais recentemente, né? Então, a gente parte para uma discussão que o compliance também deve incluir, no âmbito de sua atuação, abordagens que incluam aspectos relacionados ao compromisso da empresa com questões éticas, com questões importantes da vida em sociedade. Então, Lígia, queria que você começasse esse debate dizendo de que maneira os programas de compliance, na sua visão, podem incluir na sua agenda a proteção e a promoção dos direitos humanos no ambiente das empresas. Bom dia, Mário. Excelente pergunta. Bom dia, Manuela. Bom dia, Luiz Cristiano. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. Agradeço uma vez mais ao FGV Ethics por organizar este evento que eu entendo de suma importância, ainda mais nos dias de hoje. Em resposta à sua pergunta, a relação, Mário, entre direitos humanos e compliance não é uma relação óbvia, pelo menos num primeiro momento. Isso porque, na verdade, esses discursos, eles evoluíram de modo separado, eles evoluíram separadamente. Mas, na verdade, eu acho que o que é importante ressaltar, que é desde o final do século XX, os direitos humanos já haviam sido incorporados pelos códigos de conduta de responsabilidade social das empresas, cujos 3 pilares fundamentais são direitos humanos e trabalhistas, aspectos ambientais e aspectos socioeconômicos, mais relacionados com a ideia de combate à corrupção, que é a ideia em função de vários tratados e convenções internacionais e legislações internas que foram passados não só no Brasil, mas no mundo como um todo, passou a ser um ponto de bastante debate nessa área. A maior parte dos programas de compliance incorporaram esses 3 pilares dos códigos de conduta que eu acabei de mencionar. E aí eu entendo o seguinte, num programa de compliance, os direitos humanos, os aspectos ambientais e os socioeconômicos, eles são, na verdade, complementares. Por que eu entendo que eles sejam complementares? Porque eles compartilham da mesma ambição. Mas que ambição é essa? É a ambição de responder às necessidades atuais da geração presente, sem, todavia, comprometer as necessidades das gerações futuras, no âmbito de uma citação meio parafraseando o relatório Brundtland. Eu entendo ainda, Mário, que é fundamental a institucionalização dos direitos humanos no ambiente corporativo. Por que a institucionalização é importante? Para que as boas práticas elas sejam reproduzidas tantas vezes, até que num determinado momento elas se tornam taken for granted. Já que um outro tipo de conduta, um outro tipo de comportamento seria totalmente inadmissível. As empresas estão hoje, de mais a mais, conscientes de que o sucesso financeiro, de que o sucesso comercial e os resultados positivos aos seus acionistas e aos stakeholders como um todo, exige um comportamento das empresas muito mais responsável, em obediência aos seus programas de compliance baseados nos 3 pilares fundamentais dos códigos de conduta e também as letras que hoje em dia estão muito em voga, que são ESG, Environmental, Social and Governance, ou em português, ASG, Ambiental, Social e Governança. Para concluir,
já que é para termos mais tempo para debates. Para concluir, como os programas de compliance podem incluir a proteção e a promoção dos direitos humanos no ambiente empresarial? Que é a sua pergunta de base, a sua provocação de base. Em resposta, de um modo mais resumido, primeiramente, os 3 pilares de programas de compliance que são eficientes: direitos humanos e trabalhistas, aspectos ambientais e aspectos socioeconômicos, relacionados fundamentalmente à integridade, ou seja, ao combate à corrupção, eles devem se reforçar mutuamente. Em segundo lugar, os direitos humanos já estão presentes nos programas de compliance das empresas. E eles se baseiam em 2 linhas que são paralelas, mas por incrível que possa parecer, em algum momento elas se tornam convergentes, o que é fundamental. A primeira dessas linhas, que é a linha mais tradicional, ela se dedica às condições humanas aceitas para um local de trabalho digno, como, por exemplo, interdição ao trabalho forçado, limitações ao trabalho infantil, que essa é a linha tradicional de direitos humanos. Mas nós temos uma segunda linha. A segunda linha é de aplicação muito mais recente e trata de temas de grande importância relacionados à proteção dos direitos humanos, fundamentalmente em matéria de discriminação, em matéria de abuso, em matéria de assédio, seja moral, seja sexual, no ambiente de trabalho. Em terceiro lugar, só a institucionalização das práticas e das condutas voltadas à proteção dos direitos humanos no ambiente corporativo é que fará com que essas boas práticas sejam reproduzidas no ambiente corporativo tantas e tantas vezes, até que num determinado momento, um outro comportamento dentro dessa empresa seria totalmente inadmissível. Por fim, mas não por último, hoje em dia, espera-se cada vez mais que as empresas saibam, que as empresas mostrem que elas sabem aplicar os conceitos de compliance em relação aos direitos humanos, implementando medidas semelhantes às que já foram, na verdade, implementadas em matéria de compliance anticorrupção. Em suma, era o que eu gostaria de ressaltar sobre a proteção e a promoção dos direitos humanos no ambiente empresarial. Muito obrigado, Lígia. Sempre um prazer te ouvir. E depois eu queria fazer uma provocação a respeito do que você falou, mas já vou lançar aqui a ideia para você já ir refletindo enquanto eu passo a palavra a Manuela e ao Cristiano. Será que as equipes de compliance das empresas estão, de fato, preparadas para enfrentar esse desafio? A gente sabe que o compliance sempre foi muito construído com foco em fraude e corrupção. Será que esse outro olhar, a gente tem nas equipes de compliance esse preparo? Mas segura um pouquinho, daqui a pouco eu volto para te fazer essa provocação. Gente, uma enorme honra, como eu disse aqui, ter conosco a professora Manuela Holland. Manuela especialista na questão dos direitos humanos no ambiente empresarial. Então, Manuela, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre uma questão que eu acho de fundamental importância, porque a gente vive num país extremamente desigual, né? O coeficiente de Gini divulgado no ano passado do Brasil, o Brasil é a 7ª nação com maior desigualdade de renda do mundo. A nossa frente, quer dizer, numa situação pior que a do Brasil, somente 6 países africanos. Essa desigualdade, evidentemente, ela se reflete no ambiente das empresas, né? Então, a gente tem um ambiente empresarial que é marcado, não raramente, por pessoas
que estão numa situação social absolutamente desigual, né? E que discutir meritocracia nesse ambiente acaba, muitas vezes, caminhando para uma injustiça bastante grande, né? A gente verifica pessoas exaltando meritocracia, como preservar a meritocracia num país tão desigual, né? Com uma desigualdade tão absurda. Nesse ambiente, né, questões de discriminação de gênero, discriminação de raça, discriminação de etnia, esse tipo de coisa ainda faz parte do nosso cotidiano com muita frequência. A gente se acostuma a viver com esse tipo de coisa no ambiente da sociedade e, obviamente, que isso se reflete no ambiente das empresas. Você acha, Manuela, que dá para mudar esse quadro? Você acha que dá para ter uma empresa que, de fato, vai olhar para os direitos humanos quando a própria sociedade brasileira ainda não enfrenta esse tipo de questão de forma direta, de forma sincera? A gente vive num país que, não raramente, quem defende os direitos humanos é demonizado, é acusado de proteger bandido, etc. Qual que é a sua visão sobre o papel das empresas? Dá para mudar esse quadro? Dá para começar a mudar esse quadro a partir das empresas? Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui compartilhando dessa conversa com a professora Lígia, com você, Mário, com o Cristiano, agradecendo aí o convite da FGV. Eu gostaria, assim, claro, acho a sua pergunta muito pertinente, né? Essa discussão nova que vem sobre um pouco desse aumento do espectro da compliance, é óbvio que é muito bem-vinda, né? Eu trabalho dentro do campo de direitos humanos em empresas, que é um campo que faz algumas distinções com relação à dinâmica da responsabilidade social corporativa, do compliance, da devida diligência, mas isso não impede a gente ver sempre assim, receber muito bem qualquer iniciativa, né, que seja de estabelecer algum tipo de conformidade institucional com relação aos direitos humanos. Não é que a gente diga, bom, que a compliance não seja bem-vinda, não seja um instrumento enfim, necessário, né? E que as empresas, obviamente, tenham que se adaptar justamente, se adequar a todas as diretrizes hoje, estándares de proteção dos direitos humanos. Esse é o caminho sempre almejado e desejado. Mas eu acho que, para responder a sua pergunta, a gente tem que também se valer, né, daquela compreensão mais ampla da compliance, que não é só uma questão de olhar para dentro da empresa, mas olhar para fora, né, nesse sentido de que quais são as diretrizes também que se impõem à empresa e qual o lugar ou a posição que essa empresa, enquanto ente político, social e econômico, ocupa em em cada território, em cada sociedade, que aí eu acho que essa perspectiva muda um pouco, né? Não dá para pensar na empresa, por exemplo, sofrendo o mesmo tipo de constrangimento de outros atores sociais, sejam pessoas, né, enfim, físicas, sejam organizações não lucrativas, e também não dá para pensar na empresa numa mesma posição no Brasil, no chamado sul global, como também no norte global. Então, tem vários outros elementos que, de certa forma, poderiam assim, interferir na resposta que eu poderia te dar, né? O que eu gostaria aqui de passar rapidamente é o pano de fundo em que se discute aí a agenda global sobre direitos humanos de empresas, e pode auxiliar, assim, para a gente ver como é que se caminha esse processo até se chegar, né, talvez a uma resposta mais adequada para você, ou horizonte com relação a essa perspectiva, né? A gente segue uma agenda nas Nações Unidas de negociação de um tratado sobre empresas e direitos humanos, né, que essa negociação vem se desenrolando desde 2015, depois de uma aprovação de uma resolução no Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2014, né, a resolução 269, que dá início a um processo de negociação de um tratado internacional, então estabelecendo realmente diretrizes aí vinculantes, específicas para as empresas em matéria de direitos humanos. Ao mesmo tempo que havia já um processo, se acompanha, né, um processo também de implementação dos códigos de conduta, das diretrizes voluntárias, seja em planos nacionais de ação, que são direcionados para incentivos ao compliance, e também, no caso hoje, algumas iniciativas de leis de devida diligência, né, que já acontecem em alguns países, e agora há um intento justamente de estabelecer uma lei geral para a União Europeia com relação à devida diligência. Então, o que eu vejo
é que o ambiente em que a empresa se estabelece, né, o território, influencia muito. Então, a gente tem que entender que muitas vezes a empresa ela se insere, né, numa determinada localidade, fazendo determinados acordos, né? E tem um questionamento sobre a neutralidade dessa empresa, como eu falei, é um termo de ator político, econômico e social, muitas vezes já negociando estándares de direitos humanos. Isso é um pouco uma caixa preta, né? Que é uma certa resistência de se abrir, que está em discussão nas Nações Unidas, né? Normalmente há autores que alegam uma certa neutralidade da empresa, direcionamento mais sobre, né, a lex mercatória e os imperativos de mercado que direcionam essa empresa. A empresa dificilmente ela vai se inserir em questões ou políticas ou outras. Quando há um cenário de corrupção, esse cenário é imposto pela organização institucional nacional, local, né, principalmente se tratando de empresas transnacionais. A empresa, supostamente, ela não tem uma participação muito ativa nisso, ela é um pouco refém, até às vezes, desse cenário, mas há estudos que mostram que não, né? Não estou falando isso com relação a todas as empresas, mas que apontam que, muitas vezes, as empresas, numa dinâmica que é chamada internacional de race to the bottom, né? Elas estimulam a competição, especialmente no sul global, estimulando, né, estados do Sul que têm essa diretriz de atrair investimentos internos, investimentos diretos, né, especialmente através de empresas transnacionais, outras empresas nacionais de caráter transnacional, para justamente oferecendo um ambiente mais propício com menos constrangimentos em geral, né, e estándares que poderiam estabelecer aí alguns constrangimentos para sua atividade. Então, no que diz respeito a esse tipo de atração, né, esse tipo de corrida ou competição estimulada muitas vezes pelas empresas, estão aí as diretrizes de direitos humanos ou estándares que seriam afrouxados ou flexibilizados, né? Então, as empresas, elas gozariam do que a gente chama, né, muitos analistas entendem, tendo em vista a perpetuação de violações de direitos humanos que se mantém mesmo com códigos de conduta, com aspectos de responsabilidade social corporativa, até mesmo com diretrizes, como no caso do Brasil, avançadas, né, com relação ao aspecto protetivo de direitos humanos, se a gente olhar em comparação com outros países também do sul global, em matéria de direitos humanos. O Brasil é um dos, né, que mais ratificou o Tratado de Direitos Humanos, tem a nossa Constituição Cidadã, tem ainda, né, uma legislação ambiental muito protetiva. Então, a gente vê que para a empresa você cria mecanismos, muitas vezes, de exceção, de excepcionalidade, né, como se fosse um pacto um pouco perverso para baixo, né? Então, isso cria esse ambiente para alguns analistas, especialistas no tema de direitos humanos em empresas, de impunidade. Então, voltando à sua pergunta, a empresa, na medida em que ela é um ator diferenciado, às vezes, em algumas localidades, com poder político e econômico superior ao próprio estado onde ela está, né, localizado. Se eu pensar em termos de PIB, há empresas com PIB superior a países africanos, asiáticos, enfim, e ela está ali localizada. Em países também, em localidade digamos assim, arcabouços institucionais, controle e fiscalização estão muito frágeis, né? Então, ela tem ali um potencial de impunidade tremendo, né? E aí a gente vai contar com quase o que já é voluntário, né, com a dinâmica do voluntarismo e ainda a certeza da impunidade caso haja violação. Então, eu acho que uma coisa, claro, a compliance, todas as diretrizes de direitos humanos que possam vir a ser incorporados, e já passou, obviamente, da época, como a professora Ali já falou, né, foram duas diretrizes que caminharam um pouco separadamente, e não deveriam, porque, na verdade, se a gente for analisar dentro da lógica de direitos humanos, todos os atores, hoje já se compreende dentro do marco constitucional, né, a horizontalidade dos direitos humanos se aplica tanto na perspectiva vertical, Estado, digamos assim, setor privado, quanto os atores privados entre si. Então, isso já é uma compreensão, né, de que todos devem estar submetidos às diretrizes de direitos humanos. O problema é que se aprisionou ou se compartimentou, né, esse direcionamento dessas diretrizes com uma certa especificidade para a empresa, que, em última instância, é a lógica empresarial ou a lex mercatória colocada com uma certa autonomia ou diferenciação daquelas diretrizes tradicionais de direitos humanos. E isso, somado ao voluntarismo e a perspectiva desse marco de impunidade em que a empresa se vê inserida, é um pouco desestimulante, eu diria assim,
né, para a empresa cumprir com diretrizes de direitos humanos, porque o preço que ela paga, se a gente for analisar em termos gerais, né, até tendo em vista grandes descumprimentos, violações, né, que até voltando, existe uma conversa que não dá para eu me aprofundar agora, né? Dentro da linguagem das Nações Unidas, as empresas nem violam os direitos humanos, né? Elas causam impactos, danos, promovem riscos que muitas vezes têm que ser absorvidos em prol do desenvolvimento, e toda uma narrativa muito flexível e confortável, né? No que tange à preservação da empresa, né? E aí, quanto ator social e político incidente na economia e também em outras esferas da sociedade. Então, o que eu vejo é que, às vezes, falta um pouco de incentivo real, em termos de um ambiente social, político, em geral, para a empresa realmente levar a cabo, de maneira mais radical e profunda, as diretrizes de direitos humanos que devem ser direcionadas a todos, né? Todos os atores sociais, tá? E isso vai ser diferente, obviamente, né? Dependendo da localidade. Eu acho que, nesse sentido, né, a impunidade, a impunidade deve ser também combatida. E eu acho que no âmbito esse ambiente, né, de impunidade, que tem várias facetas. Então, eu acho que esse é um grande obstáculo. Um outro obstáculo é que, ainda dentro da lógica da compliance, da responsabilidade social corporativa, a origem desses, deixa eu ver o meu tempo aqui, desculpa, desses instrumentos foram pensados muito sobre essa lógica, né? Finalizando, do risco empresarial. O que é risco para a empresa, né? Fugindo da lógica de direitos humanos, que traz um acúmulo de uma ética, né, humanitária, humanista, geral, quer dizer, é uma conduta que deve ser realmente seguida no matter what, né? Independente de qualquer outro tipo de direcionamento. Então, alguns cânones também atrelados à constituição desses institutos também devem ser modificados, né, para a gente trazer realmente uma lógica de direitos humanos. Então, acho que esses são os desafios, não acho que seja, obviamente, impossível, né, mas aí tem que haver uma conformação de um ambiente tanto externo, internacional, interno e empresarial, mudando a lógica com a primazia dos direitos humanos, em detrimento realmente da lógica empresarial da lex mercatória, desconstruir esse cenário e com combate sério à impunidade. E eu diria que o mais importante do que combater a corrupção é combater a captura corporativa, que aí eu acho que a gente poderia abrir o debate um pouco, o que significa essa captura corporativa, né? Obrigada. Muito obrigado, Manuela. Eu acho que sua abordagem foi perfeita. Particularmente, eu acho que esse debate ele tem que caminhar para o que faz com que uma empresa invista nesse tipo de coisa. Quer dizer, a gente sabe, numa sociedade com tanta informação e tão conectada, há uma preocupação com a questão da imagem e da reputação. Mas, para além disso, como transformar em prática esse discurso? Quer dizer, é muito bonito para a empresa divulgar aos quatro cantos que ela tem um compromisso com os direitos humanos. Mas, enfim, o que ela, de fato, faz para concretizar esse compromisso? Ou se isso é apenas um discurso que não chega a nenhum tipo de ação prática? No caso da questão anticorrupção, houve um estímulo, que foi a própria lei anticorrupção, que criou, né, que estimulou as empresas a desenvolverem os seus sistemas de compliance para atuar nesse tipo de frente. Mas na questão dos direitos humanos, qual será esse estímulo? Será que vai haver será que é apenas uma preocupação com imagem e reputação? Que não é uma preocupação descartável. Hoje a imagem é talvez o principal ativo das empresas. A gente viu empresas envolvidas em questões de trabalho escravo, etc., o prejuízo que elas tiveram depois, né? E para a reconstrução da sua imagem, isso é uma dificuldade absurda. Mas quanto que a gente vai caminhar de fato, né? A gente sabe que tem normas que estão sendo aprovadas, a gente sabe que tem na própria ONU, né, diretrizes recentemente discutidas e aprovadas, mas quando isso vai se tornar um incentivo que que faça com que as empresas tenham que adotar ações práticas e que sejam perenes, que não seja uma ação simplesmente para mostrar para os seus públicos de interesse que ela está fazendo alguma coisa. Muito obrigado, Manuela. A gente volta a essa discussão. Queria agora passar ao Cristiano e focar um pouco na discussão com o Luiz Cristiano da questão dos assédios, até porque esse assunto continua sendo um assunto muito atual. A gente teve aí no final de semana
essa discussão aí sobre a questão do assédio sexual na CBF, está aí sendo discutido em todos os canais de TV. E, Cristiano, volta e meia a gente verifica esse tipo de coisa aparecendo, não apenas no Brasil, mas no mundo, e não raramente sendo tratada da forma adequada. Quer dizer, a empresa assume um compromisso público de combater toda forma de assédio, mas quando tem um caso, principalmente quando o caso envolve alguém que entrega muito ou alguém que ocupa uma função hierárquica mais alta, não raramente a gente verifica uma enorme dificuldade em as empresas enfrentarem esse tipo de problema como precisa ser enfrentado, né? Com transparência, com um sistema de detecção e de responsabilização que possa punir independentemente do cargo ocupado. Como é que você enxerga isso? Quer dizer, como traduzir o campo das intenções para o campo da prática, né? Como é que você verifica o quadro atual das empresas brasileiras nesse sentido? Obrigado, Spinelli, pela pergunta. Bom dia a todos e a todas. Vou fazer uma pequena digressão para chegar na resposta, até porque me parece que essa resposta não é tão simples assim, né? Então, a gente tem, de um lado, assim, poderia pensar na conscientização dos empresários e dos empregados das empresas, por um lado, mas, por outro lado, a gente pode pensar na imposição, sim, de certas normas, né? E da mesma maneira que foi feito em relação às leis anticorrupção. Eu gostaria de fazer essa digressão justamente, né, para discutir, para dialogar e tocar em alguns pontos que foram levantados, pontos muito importantes, levantados tanto pela professora Lígia quanto pela professora Manuela, né? E eu vou tentar amarrar a minha resposta tendo como parâmetros essas duas exposições que foram feitas anteriormente, e as suas perguntas também já levantaram alguns pontos que são bastante interessantes. Então, eu tinha feito uma pequena... vou daqui a pouco apresentar 2 telas, mas antes eu queria justamente fazer esse diálogo com vocês 3, né? Então, é claro que quando a gente vai para as empresas, a gente vai trabalhar nas empresas, nós levamos para as empresas e encontramos outras pessoas com seus valores e uma empresa que tem uma cultura corporativa específica, né? Mais ou menos refratária à questão dos direitos humanos, mais ou menos refratária à questão de gênero, mais ou menos refratária ou não, ou mais acolhedora também, mais refratária ou mais acolhedora em relação à questão do meio ambiente, enfim, né? Mas aí que a porca torce o rabo, né? Vamos falar de Brasil, né? Nós estamos num país que é um país ainda extremamente arcaico, em termos de, né? A gente pensar em os grandes autores brasileiros que analisaram o período colonial, né? Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai ver que nós permanecemos machistas, muitas vezes misóginos, escravocratas. Quantas operações são feitas aí que constatam ainda a prática de trabalhos análogos à escravidão, né? Cidade cordial, ou seja, né, que a família está em primeiro lugar e é mais importante do que outros valores republicanos, né? E pensar aí, temos Sérgio Buarque de Holanda no Raízes do Brasil. Hoje, mais recentemente, o Gessé Torres tem tratado dessas questões, né? Isso resulta numa sociedade extremamente violenta e vai se refletir tanto no Estado quanto nas empresas. Questão de assédio moral, de assédio sexual, a gente pode inseri-las na grande categoria de violência no trabalho, que é a categoria criada, desenvolvida, pensada pelo sociólogo do trabalho francês, Dejour, né? E aí você até falou, né, que quem defende os direitos humanos no Brasil é demonizado, né? Muitas vezes pode vir a ser, inclusive, assassinado. Veja o caso da Marielle Franco. Se você está numa sociedade, né, o exemplo dela seria um exemplo, como você disse, de meritocracia. Pessoa que veio, né, de uma das favelas mais conhecidas do Rio de Janeiro, fez uma faculdade, vira vereadora importante, com voz ativa, e que defende, então, simplesmente que as operações policiais não deveriam matar as pessoas. Isso virou uma panaceia no Brasil, e, né, teve um candidato a deputado que veio a se eleger, que quebrou a placa, né, dela por conta de discordância de uma pauta. Quer dizer, a pessoa perde a vida, é assassinada, e isso, em vez de unir a sociedade em torno de valores,
divide, porque tem pessoas que acham que acreditam fielmente nisso, que direitos humanos são para, né, humanos direitos. Isso a gente ouve falar, né, o tempo inteiro numa pauta que realmente não tem sentido mais. Mas, enfim, por que eu trouxe aqui? As empresas se inserem nesse ambiente, né? E da mesma forma que, então, me parece que num ambiente como esse, nós precisamos do que acontece em vários países, o que aconteceu em termos de leis anticorrupção, que é o enforcement da lei, né? Qualquer país, qualquer norma regulatória, qualquer legislação, a gente vai escolher aquelas, né? Você não tem um Estado capaz de vigiar, de implementar, de efetivar toda. O ministro Luiz Roberto Barroso fala de inflação legislativa no Brasil. Mas quais leis merecem o enforcement? É um exemplo das leis anticorrupção, isso aconteceu nos Estados Unidos, no final da década de 90, quando o FCPA passou, na verdade, a ter uma aplicação mais efetiva, mais eficaz, a multar mais, com valores mais altos às empresas. No Brasil, a gente tem a lei seca, por exemplo, que em algumas cidades e estados há um enforcement, em outros não. O Estado passa a fiscalizar, a multar, a atuar naquele setor. E me parece que, em matéria de direitos humanos, a gente precisa exatamente passar do caráter facultativo de que as empresas devem proteger direitos, como a Manuela mencionou a externalidade da empresa, ou seja, toda exploração de atividade econômica traz consigo impactos sociais e ambientais e econômicos, é claro, para o bem e para o mal, produzindo desigualdade, produzindo poluição ambiental, e essas externalidades devem ser a cargo das empresas. Então, a gente precisa passar do caráter facultativo dos direitos humanos, e lembrando aqui, né, que o Pacto Global de 2000 da ONU, o UN Guiding Principles, ou seja, os princípios norteadores de direitos humanos e empresas, também da ONU, são facultativos. E é claro que isso aponta para uma vantagem competitiva das empresas que já estão seguindo isso, mas é bom lembrar que já alguma lei ou outra, a União Europeia esse ano tinha a previsão, pelo menos de pandemia atrapalhou um pouco esse planejamento, mas de votar já uma legislação impositiva. E a França, em 2017, aprovou uma lei de deveres corporativos em relação a direitos humanos, né? Mas vamos falar, então, especificamente do tema do assédio, né? Não é uma surpresa que isso tenha sido, né? Não me surpreendeu, né? Como disse o sensacionalista, me surpreendeu mais a CBF ter uma comissão de ética do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, surpreende o assédio praticado pelo presidente da CBF? Nada. Vamos lembrar os grandes... que isso vem acontecendo no futebol sucessivamente. A delegação do Grêmio na década de 80 teve que fugir, teve que sair, fugir não, mas enfim, teve que sair muito rapidamente, parte da delegação, que tinha a acusação de estupro de uma mulher num país europeu, 2 membros da delegação. Isso aconteceu recentemente com Robinho, outro jogador nosso. Neymar está enfrentando uma acusação de assédio sexual nos Estados Unidos. Por que isso acontece na CBF? Por que isso aconteceu com o presidente? Como o presidente chega ao cargo de CEO da CBF sem compartilhar com valores tão distintos assim daqueles que são praticados? Mas, olha, apesar da piada do sensacionalista, uma boa notícia é que a CBF tem uma comissão de ética, né? Porque isso pode começar a ser trabalhado. As diferenças. Então, Spinelli, para responder de forma mais direta a sua pergunta, e aí, justamente, eu vou partilhar a tela, tinha até esquecido, muito rapidamente, são 2 telas do século XIX. Uma tela que é do Delacroix, capa já de discos, né, e em cima das telas mais utilizadas do mundo, que é a liberdade guiando o povo. Esse é o momento da primeira metade do século XIX, a liberdade de iniciativa, a liberdade para as empresas, e isso gera, claro que gera as constituições do século XIX, com limitações ao Estado, mas, por outro lado, essa liberdade ilimitada para as empresas gerou muitas desigualdades. Isso está no livro, e gerou cidades insalubres, cidades que não eram higiênicas, cidades violentas e cidades inseguras, né? Insegurança, inclusive, para a própria burguesia. Paulatinamente, o Estado e a população, na verdade, foi se convencendo que essa liberdade deveria ser limitada e que, por exemplo, a primeira limitação é do contrato de trabalho, tão demonizado aqui entre nós.
Vamos limitar a jornada, vamos limitar a exploração de trabalho infantil, vamos vamos dar direitos às mulheres grávidas, enfim, aos próprios trabalhadores, homens e adultos. Né? Você protege toda a sociedade, cada um também vai ser protegido. E aí, bom, a gente tem aí justamente essas cidades, são uma das margens. Isso é no final do século XIX. Eu falava, tem um livrinho da Maria Estela Bresciani, historiadora da Unicamp, que se intitula Londres e Paris no final do século XIX. E ela mostra essa extrema desigualdade. Essa extrema desigualdade está nesses dois quadros aqui, de um pintor chamado Georges Seurat, e esse quadro daqui está em Chicago e o outro está separado também pelo Atlântico, né? Que é esse aqui, está na National Gallery em Londres. Esse quadro mostra os dois quadros mostram as duas margens do Sena. Um em que há a sociedade burguesa, não vou fazer análise aqui artística nem nada, e aqui, olha só, um quadro mais cinza, poluído, com trabalhadores ali na hora do almoço aproveitando para tomar um banho. Aos poucos, a civilização foi evoluindo para direito ao lazer, para direitos trabalhistas, etc., graças a um enforcement, graças a uma seletividade e aplicabilidade da legislação trabalhista. Me parece que em matéria de direitos humanos, e no que se refere a até incentivos, que eu acho que são importantes, por exemplo, BlackRock, que é o maior fundo de investimentos do mundo, só investe em empresas que tenham igualdade de gênero no seu board. Né? E aí, me parece que a gente tem uma gradação aqui, né, que é o machismo, a misoginia e o assédio, quando se fala de irregularidade em termos de matéria do trabalho. Como que as empresas começam a combater isso, independentemente desse enforcement dos direitos humanos, né, da necessidade que as empresas não apenas deixem de violar direitos humanos, mas que promovam, protejam os direitos humanos, reduzindo, assim, mitigando as suas externalidades. É justamente pensando em políticas de gênero dentro da empresa, igualdade no board, igualdade ou pelo menos uma equidade, melhor dizendo, representatividade feminina, respeito às orientações sexuais das mais diversas possíveis, né? E pensar que, em termos de compliance, a gente vai falar sobre isso, as empresas têm que pensar nas três dimensões dos direitos humanos e não apenas respeitar essas três dimensões, mas promover essas três dimensões, tanto no que se refere às suas externalidades, quando no que se refere ao ambiente corporativo, ou seja, ao ambiente de trabalho. Excelente, Cristiano. Sempre muito bom te ouvir. E você chama a atenção para uma coisa importante, né? Eu sou otimista. O fato, no caso da CBF, de a CBF ter uma comissão de ética, de fato, é importante, interessante saber. E que funciona. Eu me lembro que em 2016 eu recebi um dos diretores da CBF que estava trabalhando na estruturação do compliance na CBF. E ele queria ideias e tal. A gente teve uma reunião para apresentar um modelo de compliance que a gente considerava o ideal. Sinal que a coisa funcionou. Né? O que parece, às vezes, ser uma má notícia, às vezes revela que há um sistema estruturado, ou que pelo menos apresentou algum resultado. Importante também essas suas observações para a gente pensar, né? E aí eu já parto para a pergunta que eu queria fazer para a Lígia. Lígia, a gente sabe que o compliance historicamente se estruturou sobre questões de conformidade com as normas, principalmente questão de fraude e corrupção. E, muitas vezes, uma abordagem para identificar um caso de violação de direitos humanos, como, por exemplo, os casos de assédio, envolve outro tipo de especialização. Quer dizer, eu trago aqui como exemplo do que a gente faz lá na ouvidoria da Petrobras nos casos de assédio sexual e assédio moral, em que a gente montou uma equipe especializada para acolher a vítima, para poder ouvir o seu relato, para poder fazer uma apuração que é totalmente distinta de uma apuração de fraude e corrupção. E não raramente a gente verifica que as empresas delegam à área de auditoria ou à área especializada em fraude ou corrupção a apuração desse tipo de situação, de discriminação e de assédio, cuja abordagem, no meu entendimento, é uma abordagem totalmente distinta. Queria entender um pouco a sua percepção, com base na sua ampla experiência aí na questão do compliance. Como é que você identifica? Como fazer? Você acha que uma mesma equipe que apura um caso de fraude e corrupção, ela está preparada para apurar um caso de discriminação,
um caso de violação de direitos humanos, etc. Como é que você enxerga essa questão, Lígia? Nossa, excelente pergunta, Mário. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu queria ressaltar um ponto, antes de fato responder a sua pergunta. Em matéria de compliance, é fundamental o envolvimento da alta administração. Se você não tiver um exemplo da alta administração em relação a direitos humanos, em relação à corrupção, em relação à proteção ao meio ambiente, você pode ter o melhor programa de compliance do mundo, o melhor departamento de compliance do mundo, que não vai funcionar. Então, esse exemplo recente que nós vimos, né, que chocou o Brasil inteiro, os áudios que nós escutamos, fica muito claro que o envolvimento da alta administração era apenas, né, era um compliance para o inglês ver. Era um compliance onde eu tinha apenas as regras na parede, já que a alta administração não se sentia obrigada a dar o exemplo. Isso eu acho que é fundamental. Muito bem. Dito isso, e agora tentando responder de forma mais direta a pergunta que você me fez. A grande maioria dos programas de compliance que existem hoje nas empresas, eles consagram o respeito às convenções e tratados internacionais, mas são mais o que nós chamamos de soft law, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que não é obrigatória, ela é soft law. Mas aí, por outro lado, temos obrigações, temos convenções obrigatórias, no caso da OIT, que são as convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, e que são, sim, respeitadas pelas empresas. Por quê? Porque elas foram admitidas pelos sistemas locais, pelos direitos internos locais, e têm muito mais força. Além disso, acho que é importante mencionar as diretrizes da ONU, as normas da ONU sobre as responsabilidades das empresas e, por fim, mas não por último, eu acho que é também importante citar os 10 princípios do Global Compact, o Pacto Global da ONU. Em relação aos 10 princípios, né, os 10 princípios são voluntários também. Entretanto, a partir do momento que a empresa passa, que a organização passa a fazer parte do Pacto Global, aceitar os 10 princípios, há um compromisso da empresa de seguir esses princípios no dia a dia de suas operações. Compromisso esse voluntário, mas que pode acarretar penalidades e até mesmo exclusões, embora sejam raríssimos. E ainda sobre os 10 princípios, eu acho que é bastante relevante lembrar ou mostrar aos nossos ouvintes que, em relação a direitos humanos e direitos trabalhistas, né, para direitos trabalhistas, nós temos 4 desses 10 princípios que tratam do tema, fundamentalmente relacionados às convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho, como, por exemplo, as empresas precisam apoiar a liberdade de associação, precisam apoiar a negociação coletiva, ou ainda as empresas devem eliminar todas as formas de trabalho forçado, as empresas devem, na medida do possível, também abolir o trabalho infantil e, por fim, mas não por último, eliminar a discriminação no emprego. Então, nós temos, mas nós não temos sobre discriminação, que é isso que eu quero mostrar um pouco mais adiante, regras que sejam tão claras para que você possa, de fato, ter um entendimento do que é. Porque, por exemplo, abolir ou eliminar trabalho forçado, isso é muito claro, é uma regra muito clara, muito direta, muito objetiva. A hora que nós entramos numa parte mais voltadas a direitos humanos e os temas recentes, naquelas 2 linhas paralelas que eu havia mencionado no início, o que a gente tem? Na verdade, nós temos princípios mais genéricos. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o tema discriminação, que, na minha opinião, é um tema fascinante, mas é também um tema frustrante. É fascinante porque eu acho que é um instrumento fundamental, um instrumento muito importante de combate a modelos históricos, como já foi dito aqui neste webinar, de injustiça e de desigualdade.
Por outro lado, em contrapartida, é também um tema que é frustrante. Por quê? Porque por ser elusivo e por apresentar várias dificuldades de mensuração. Como eu vou mensurar isso, né? Então, os indicadores são mais difíceis de serem construídos. E aí, o que eu acho que também é importante de dizer é que a discriminação, que é um tema mais recente, em matéria de violação dos direitos humanos, ela está nos programas de compliance. Mas o grande problema é, ela está presente de alguma forma, mas eu não tenho unanimidade nos programas de compliance, eu não tenho unidade nos programas de compliance, né? É um desmanche da unidade, quando se trata, por exemplo, do que é a definição de discriminação. Definição de abolir formas de trabalho infantil é muito claro. Definição de proibir o trabalho forçado é muito claro. Já a hora que a gente entra em discriminação, nós temos uns conceitos mais genéricos. E aí eu trago alguns exemplos de códigos de empresas, né, programas de compliance de empresas que eu examinei, onde você tem, por exemplo, algumas empresas entendem que discriminação, o que é importante é não discriminar as opiniões dos colaboradores. Outras empresas ressaltam a igualdade do gênero, raça, etnia, sendo isso, na concepção do programa de compliance da empresa, o ponto que seria relevante. Temos ainda outras empresas que entendem que homens e mulheres devem receber a mesma remuneração salarial para trabalho de igual valor, porque acredite que se quiser que, apesar de termos convenção específica da OIT sobre este tema, nós sabemos, numa pesquisa mais detalhada, que não há essa igualdade para o mesmo tipo de trabalho entre homens e mulheres. Temos ainda, por exemplo, outras empresas que discriminação, ela abrange, inclusive, relação a peso, altura da pessoa. Ou seja, é uma diversidade muito grande. E quando você tem uma diversidade muito grande, você não consegue ter uma linha mais direta do que não pode ser feito, muitas vezes o conceito ele fica flexível demais e é fundamental que as empresas elas comecem a ensinar os seus colaboradores para que sejam institucionalizadas condutas em prol dos direitos humanos, principalmente dos direitos humanos que nós chamamos de contemporâneos. Espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu sim, Lígia, excelente. Muito obrigado aí pela sua intervenção. Nós temos algumas perguntas aqui formuladas pelos nossos participantes. A primeira delas, se atualmente os direitos humanos são vistos por muitos como uma visão política de esquerda, como normalizar a questão dos direitos humanos no ambiente empresarial brasileiro. Eu acho que a gente já debateu isso nas intervenções aí da Manuela e do Cristiano, quer dizer, a própria demonização, né, de quem defende os direitos humanos, isso acontece não raramente, não apenas no ambiente das empresas, mas na nossa própria sociedade. Então, acho que essa pergunta a gente já abordou aqui nas nossas intervenções. Tem uma segunda pergunta, que foi feita pelo Jonathan Fernandes, sobre a questão das normas de certificação social internacionais e nacional, que trazem assuntos relacionados a direitos humanos e responsabilidade social. E o Jonathan pergunta se isso pode ser suficiente para sustentar ações envolvendo de forma mais ampla os públicos de interesse no cumprimento aí das obrigações da empresa. Eu queria que a Manuela, ela já abordou um pouco disso na sua intervenção inicial, mas, Manuela, se você puder falar, inclusive trazendo para nós a questão dos princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos que foram aí concebidos no âmbito das Nações Unidas, né? Será que, de fato, a gente precisa de alguma coisa a mais? A gente precisa de alguma coisa que seja mais mandatória? A Lígia já trouxe um pouco a reflexão sobre isso também, mas se você tivesse a oportunidade de sugerir alguma coisa que, de fato,
obrigasse as empresas a adotar esse tipo de medida? O que você acha que está faltando? As certificações são importantes, mas também não são obrigatórias, né? Os princípios orientadores, como o próprio nome já diz, são orientadores. Falta alguma coisa que seja mais explícita para obrigar as empresas a atuarem aí nesse campo? O que você acha? Eu acho essa pergunta muito boa, né? Um desafio respondê-la brevemente, né? Mas eu vou tentar, porque você tem que resgatar todo o histórico justamente de consolidação, de composição desse tipo de diretriz, né? Porque, na verdade, tanto o movimento, né, que até hoje está em curso por normas vinculantes realmente de direitos humanos para as empresas, como esse campo das normas voluntárias, dos códigos de conduta, tem uma origem um pouco assim comum nas Nações Unidas, mas que, de alguma maneira, elas se separaram, começaram a ocorrer, muitas vezes, paralelamente ou até em contraposição. Esse que é o desafio hoje, né? Não sei se muitos de vocês sabem, a audiência sabe, mas o marco nas Nações Unidas de incorporação dessa temática de direitos humanos em empresas se deu com o discurso do então presidente do Chile, Salvador Allende, em 1970, né? Quando acusava no Chile, um ano antes do golpe de Estado, do seu assassinato, né, que justamente empresas transnacionais estavam incidindo no seu território, enfim, tentando justamente interferir não só em políticas econômicas, mas mesmo na institucionalidade democrática do Chile, né? Isso acabou se confirmando no ano seguinte, há comprovações que a ICT, obviamente, estava envolvida nesse processo, que levou ao golpe de Estado no Chile, e a ONU acabou, então, incorporando essa temática. E aí a gente começou a ter, simplificando muito, como se fossem dois movimentos, né? Um movimento de resistência a maior, realmente, exigibilidade de normas verdadeiramente de conteúdo, densidade de direitos humanos, obrigatórias, vinculantes, e um movimento dentro do voluntarismo dos códigos de conduta. Até tem dois professores que trabalham muito nessa área, né? O professor David Bilch, o professor Suryadeva. O professor Suryadeva é integrante hoje do grupo de trabalho da ONU sobre empresas e direitos humanos, que dividem essa evolução histórica desse processo em três momentos, né? Um da década de 70 até 97, com código de conduta, um de 97 até mais ou menos 2005, que incorpora também a elaboração do Pacto Global, em 99, a produção das normas, que já foram produzidas pelas Nações Unidas, isso é importante reiterar, um conjunto normativo chamado de normas para empresas transnacionais, que realmente tinham mecanismos de extraterritorialidade, já como existia na lei, né, americana, tinha justamente a possibilidade de estabelecer obrigações diretas em direitos humanos para as empresas, todo um aumento, né, ou uma mudança de paradigma que foi que sofreu muita resistência, tanto que elas não foram incorporadas pela ONU, só foram aceitas o Pacto Global. A insatisfação e a percepção da insuficiência desse paradigma voluntário continuou, né, levou à nomeação do professor John Ruggie, né, para 2 mandatos, um de 2005 a 2008, em que ele estabelece aquele paradigma principiológico, né, do proteger, respeitar e remediar, e depois, no segundo mandato, de 2008 a 2011, quando ele realmente apresenta os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, em 2011, 31 princípios, que são acolhidos pela ONU aí por consenso, um consenso um pouco já esperado, porque o John Ruggie tinha sido professor de Harvard, né, tinha sido também já consultor para o Pacto Global, então já sabia que ele estabeleceu alguma coisa um pouco mais condizente ou aceitável para a lógica empresarial, né, princípios voluntários, e que tem aí um elemento, já para tentar responder de maneira mais objetiva a sua pergunta, Mário, fundamental, que é o seguinte: dentro desse arcabouço principiológico do proteger, respeitar e remediar, o proteger, e é como a gente observou, né, acompanhando o processo das Nações Unidas, a interpretação, né, desses dispositivos, porque o direito, ele não necessariamente traz em si, né, no seu texto, todas as respostas, né? Ele é um organismo um pouco vivo, no sentido de que ele vai ser interpretado, vai ser aplicado de acordo com, enfim, né, com as institucionalidades. Então, a interpretação que a gente viu desse corolário é que ficou muito demarcado que proteger diz respeito ao Estado.
respeitar a empresa, né? E remediar a existência de remédios. O que acontece? Como proteger é do Estado, é uma obrigação do Estado, tendo em vista a herança dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, que reconheciam o Estado como principal violador, a gente ainda absorve esse espectro. Então, é como se a empresa ela não fosse identificada realmente como grande violador de direitos humanos até em muitos espaços, né? O potencial de ser grande violadora. Então, ela gera impactos, ela gera riscos, ela muitas vezes é vista positivamente e mais positivamente do que o próprio Estado. Aí eu acho que é um outro debate um pouco mais filosófico, ideológico, que deve ser resgatado, né? O espaço empresarial, ele é antemão, é privado, visto como o espaço das boas práticas, da boa conduta, da racionalidade, e o espaço público é o espaço de todas as mazelas, né? Em que há a corrupção, a ineficiência, os marajás, a gente tem essa herança também de uma concepção que foi muito entranhada na sociedade a partir, né, com as forças no final da década de 80 e 90. Então, a gente exige muito do Estado e acaba exigindo menos das empresas, né, no sentido das condutas internas, né? E aí, então, pior que isso é que, então, só o Estado viola, né? E as empresas geram impactos e riscos que muitas vezes têm que ser aceitados em nome do desenvolvimento e da racionalidade empresarial que só a empresa pode identificar. Ela tem, inclusive, essa capacidade de deter seu automonitoramento, estabelecer as próprias diretrizes em que ela vai haver o seu monitoramento e a sua fiscalização, né? A devida diligência, que está prevista lá no princípio 17 dos princípios orientadores e que está, de certa forma, conectada com a compliance, é um pouco isso. A própria empresa diz o que vai fazer e prova se fez ou não. E se houve a violação ou impacto, isso foi algo inevitável, porque, afinal de contas, ela está dizendo aqui que fez tudo o que ela podia fazer para evitar, né? E cabe ao Estado obrigá-la ou não a fiscalizar. Então, se a gente pensar em países, especialmente do sul global, com uma institucionalidade fraca, e um processo que a gente também agora está sofrendo, né, de deterioração dos mecanismos de fiscalização, como que o Estado vai fiscalizar as empresas? Né? Vamos confiar só numa fiscalização interna, né, no compliance interno, que diz respeito a uma diretriz voluntária, interna e orgânica da empresa? O International Benchmark fez um relatório em 2019, comprovando que, tendo visto empresas europeias e americanas, só 50% das empresas tinham diretrizes de devida diligência. E dentre esses 50%, só 70% cumpriam mais de 70% não cumpriam, ao contrário, só 30% cumpriam as diretrizes de devida diligência, né? Isso gerou aquele debate que o Luiz Cristiano mencionou, da chamada devida diligência obrigatória, né? Foi aprovado, tem várias legislações em curso, tem a de 2017 francesa, que já foi comprovado em 2 casos concretos africanos que não solucionou o caso de violação de direitos humanos, ela já foi colocada a teste que há problemas, porque justamente a própria empresa estabeleceu limites com relação aos vínculos entre os entes corporativos no tocante à cadeia de valor, né? Então, não conseguimos efetivamente aquilo que era o mais desejado, né? Mecanismos de extraterritorialidade que punissem as matrizes por violações das subcontratistas, das suas subsidiárias e tal. Isso já foi colocado à prova como realmente um default, né, da devida diligência francesa, e parece que está se reproduzindo na Alemanha. E também agora a gente teve a aprovação, sim, de um projeto, né, em dia 10 de março agora de 2020, de uma lei de diligência regional da União Europeia, né? Eu acho que então a gente peca justamente nessa divisão, né, que está muito arraigado dentro por isso que eu fiz esse resgate histórico, dessa origem, né, dessas 2 vertentes da soft law, da responsabilidade social corporativa, né, algo que seria específico e apropriado para a empresa, e que o direito humano seria para o Estado, entende? Então, o que há uma irregularidade até epistemológica, né? A questão é justamente, todo ator social, político, tem que estar realmente vinculado, né, e obrigado dentro das diretrizes de direitos humanos, né? Tanto que o Tratado Internacional, e a responsabilidade social corporativa, o fenômeno que a gente vê é que justamente ela cria um mecanismo assim,
né, de não ser realmente uma diretriz de direitos humanos de fato, concreto, assim como acaba sendo o compliance, porque nos estudos que a gente faz, ela não está ligada normalmente à finalidade, digamos assim, à atividade fim da empresa, né? É muito interessante que, às vezes, até os setores ou de compliance, da responsabilidade social, não dialoga com o setor da direção. Eu já recebi muitos pedidos assim, faça um estudo para convencer os engenheiros a respeitar direitos humanos, né? Então, né, e tem esse lado. Tem outro lado de que justamente são para mitigar, compensar violações que já existem em outros setores. Então, uma empresa trabalhando com mineração que vai lá e adota árvores no jardim botânico, constrói campos de futebol ou escolas em outras frentes, mas estão lá violando direitos humanos no processo de prospecção de minério, né? Então, esse campo, que acabou se tornando um campo protegido e voltado para a empresa, né, é uma epistemologia que, na verdade, se for olhar, não condiz com a realidade, com a própria natureza embrionária dos direitos humanos, né, o que seria realmente, que chama de compliance. E, na verdade, o que a gente tem que entender é diretrizes de direitos humanos obrigatórias, um pouco, como o Luiz Cristiano falou, direcionados também para as empresas. Mas por isso que eu falei que o ambiente externo é importante, a gente tem que entender, né, como é que essas empresas entram no território e se instalam, elas vêm com um poder político muito grande, poder econômico muito grande, dentro da divisão internacional do trabalho global, elas vêm com essa promessa de estarem poupadas, né, de estándares mais punitivos e coercitivos para diminuir o seu custo funcional de produção. Tem toda uma estrutura, digamos assim, um cenário estrutural que privilegia as empresas no tocante à obrigatoriedade dessas diretrizes, né, e deixam elas mais confortáveis. Por exemplo, essa questão da soft law, né? Muita gente fala, e a professora ali já apontou, mas são diretrizes de soft law. É interessante que também é um tratamento desigual em matéria de soft law, né? Porque a gente tem essa acusação, mas o direito que vai ser aplicado à empresa é de soft law, porque direito internacional é soft law mesmo, direito humano para atores privados acaba sendo soft law. Se a gente for analisar, né, porque também, supostamente, a empresa não é um sujeito do direito internacional, e aí a gente não pode cobrar obrigações diretas para elas em matéria de direitos humanos, né? Só que existem, por exemplo, os tribunais de dirimissão de controvérsias entre investidores e estados, o ISDS, né, ISDS, que são tribunais que permitem que as empresas processem estados, né, por mudarem o ambiente normativo dentro desses estados que poderiam trazer digamos assim, perdas econômicas, né, ou perda de expectativa de segurança jurídica para essas empresas, né, diferente do que estava acordado nos acordos de investimento e comércio. Então, o que acontece? Essas empresas podem processar os estados, e esses laudos arbitrais, eles estão acima, muitas vezes, de cortes constitucionais desses estados. Tem casos, por exemplo, do México, que estabeleceu diretrizes de saúde para proteger, né, da Cargill, dizendo, olha, não é possível produzir um xarope com teor de açúcar muito alto, porque isso está fazendo mal para a saúde das crianças. O Cargill processou o México e ganhou, porque ela não poderia proteger seus cidadãos impedindo o comércio desse tipo de produto. O Canadá também, em 2004, teve que mudar a sua legislação para não criar um ambiente contrário aos interesses, enfim, da indústria alimentícia. Então, as empresas hoje já contam com um espectro de obrigatoriedade a seu favor, dos quais elas se utilizam, mas o que a gente vê é um déficit em matéria de também obrigações, efetivamente, de direitos humanos direcionados a ela. Eu acho que o que a gente teria que ter, sintetizando, é realmente, né, diretrizes obrigatórias de direitos humanos, dentro de toda a lógica de direitos humanos, né, que seria obrigatória, geral, não negociável, né, aplicado a todos, né, e dentro da esfera interna da empresa, e eu acho que por isso que eu quis demarcar a minha fala antes, né, e também que dialogue com o ambiente internacional, ou, desculpe, externo, né, o ambiente mesmo nacional, mas externo à empresa. Porque também o que eu tenho receio é da empresa, que é um argumento que muitas vezes é colocado, né, nas Nações Unidas, é assim, a empresa usa ela aplica todas as suas diretrizes de compliance muito bem. O problema é que no Estado a gente tem um ambiente deteriorado, no Estado onde a empresa está localizada, entende? E aí aquela história de abrir a caixa preta, mas por que está deteriorado?
porque a empresa também faz um lobby, né, abrindo a caixa preta, né, para que se deteriore esse ambiente nacional e para ela se sinta mais confortável para escolher ou não se vai aplicar aquela diretriz superior, né, de estándares de compliance ou de direitos humanos. Qualquer coisa é culpa do Estado, que não cobrou dela, que diminuiu os estándares, você entende? A questão, por exemplo, do monitoramento sindical, né, ou da defesa dos direitos trabalhistas. A maior parte das empresas apoiou a reforma trabalhista que tornou, né, não obrigatória a contribuição sindical. A gente tem uma estratégia de enfraquecimento do movimento sindical, né, como uma estratégia de Estado apoiado por setores empresariais. Quando a gente analisou o caso, por exemplo, de Brumadinho, né, em vários relatórios constam lá, os funcionários já sabiam dos riscos relativos ao rompimento da barragem, né, da represa de Feijão, né, que levou à morte de mais de 200 pessoas. Né? Mas o que acontece? Existiu uma grande terceirização de mão de obra, que foi um processo pelo qual a Vale passou depois do seu processo de privatização, e também, então, eles não estavam muito organizados em termos de sindicatos, e não existia, eles não se sentiam confortáveis para fazer denúncias contra a empresa, entende? Eles já diziam, ó, vai romper, essa barragem vai romper. Tanto Mariana como Brumadinho é um caso já anunciado de rompimento, né? E que a empresa assumiu efetivamente esse risco. Vários indícios convergem para esse diagnóstico, né? Então, o que eu acho é que realmente a gente tem que ter uma mudança de ambiente internacional, de mudança de paradigma, estabelecendo diretrizes efetivamente de direitos humanos, a supremacia dos direitos humanos sobre a lei católica. Você perguntou o que deveria mudar, né? Agora sistematizando tudo, né? Desculpa, até tomei muito tempo. Mas, por exemplo, na proposta de tratado, que o tempo todo ainda está em curso, debatida, o que você quer colocar é a supremacia dos direitos humanos sobre qualquer acordos comerciais e de investimento. Isso não está sendo desejado pelos estados das matrizes das empresas internacionais. Eles lutam contra isso. Obrigações diretas também em matéria de direitos humanos para as empresas, obrigações de direitos humanos, não códigos de conduta, voluntários, normativas éticas, não. É uniformizar a linguagem, diretrizes de direitos humanos e obrigações diretas, não só o Estado. O Estado tem que fazer a empresa cumprir. Se o Estado é frágil frente à empresa, ele não vai conseguir dar conta disso. Né? Combate à captura corporativa, que é por que as decisões normalmente são frágeis em relação às vítimas de violações e mais favoráveis às empresas. Por que o Poder Judiciário não ouve as empresas? Né? Em vários estados do mundo. Mudança da lógica, por exemplo, da devida diligência, que não pode ser só um checklist, né? Que tem que ter uma fiscalização externa e neutra à empresa, que pode abarcar toda a cadeia de valor. A inversão do ônus da prova, porque a empresa ela tem capacidade de contratar grandes escritórios, né, de contribuir muito mais para o convencimento do juiz do que os atingidos e atingidas por violações. Então, inverter o ônus da prova e fazer com que a empresa prove que não causou aquela violação, né, que o atingido alega. E não dizer, olha, eu fiz tudo possível, porque essa é a lógica que se quer, tanto na compliance quanto na devida diligência. Eu apliquei as boas práticas, mesmo assim aconteceu a violação, não foi culpa minha. Né? Então, muitas vezes, esses elementos, esses mecanismos, se a gente não tiver cuidado, não digo que eles sejam ruins per si, mas se nós não tivermos cuidado, eles podem ser mais um mecanismo de manipulação de uma atividade supostamente ética da empresa, mas que retira mais dela a responsabilidade por violações para as quais elas também está contribuindo, né? E ainda tem um outro lado, essa questão da certificação, das ISOs, dos bônus, né? Você vai ter, como não é voluntário, você se cumpre, você ainda é renomada. É um mecanismo de propaganda da empresa, né? Várias empresas aí são campeãs de sustentabilidade, ganham prêmios e continuam violando direitos humanos lá na atividade fim. Então, eu acho que é um elemento que a gente, né, digamos, um cenário que a gente tem que atuar em várias esferas conjuntamente e mudar o paradigma, né, desconstruindo essa diferença epistemológica entre o que é o conteúdo da compliance e dos direitos humanos. Desculpa aí pelo tempo tomado. Não, que é isso, Manuela. Sempre um prazer te ouvir. Tem a colega Thaís Ferrari, ela faz uma colocação bem importante aqui no nosso Q&A, sobre a questão do respeito, né, às empresas adotarem os princípios-chave do Pacto Global da ONU
E como é ampla essa questão, né? Porque não envolve apenas uma ou outra diretriz, né? Envolve respeito na relação com comunidades, envolve adotar uma política interna de respeito à diversidade, de promoção da equidade, etc. Então, obrigado aí pela sua colocação, Thaís. Temos também aqui a participação do nosso colega professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, o Sérgio Amado Costa. Sérgio, um prazer recebê-lo aqui conosco, que bom que você está participando. E eu vou fazer já a sua provocação para o Cristiano. Só que, antes de passar para o Cristiano, eu queria tratar alguns participantes, como é o caso da Thaís, do Leopoldo Pagotto. Eles fazem uma provocação que eu acho super válida, de como dar um aspecto mais prático. A gente está aqui muito no campo das ideias, das diretrizes, dos princípios, mas e aí? No dia a dia das empresas, como é que a gente transforma isso numa questão mais prática? Eu vou passar a palavra já para o Cristiano para falar sobre isso e outras questões, mas eu queria fazer uma colocação, porque também essa é uma preocupação que eu tenho, viu, Leopoldo e Thaís? Eu acho que em muitos casos, as empresas ficam muito no campo do discurso e da propaganda, como a Manuela acabou de trazer aqui, e não transformam isso em questões práticas. Eu acho que é fundamental que a empresa insira no programa de compliance a questão dos direitos humanos. Isso, muitas vezes, precisa envolver outras áreas da empresa, como as áreas de responsabilidade social, a área de comunicação, às vezes o jurídico. Então, mas como nós estamos tratando aqui especificamente do compliance, a área de compliance tem que ter um campo de atuação, um olhar para essa questão dos direitos humanos. Quer dizer, e aí, a depender, obviamente, do tamanho da empresa, eu acho fundamental ter uma abordagem específica para tratar das questões de assédio e discriminação com equipes especializadas. Eu volto a dizer, a gente viu isso recentemente em grandes empresas, colocar auditor que está acostumado lá a apurar fraude e corrupção para apurar assédio sexual, às vezes é uma tragédia, porque ele destrói ainda mais qualquer tipo de relação com uma vítima que, às vezes, está muito fragilizada por conta da violência que sofreu. Então, é preciso ter algum nível de especialização. Portanto, não acho que seja assim, transformar isso tudo que a gente está discutindo hoje em ação prática requer, obviamente, investimento, requer, obviamente, treinar as pessoas, e não apenas quem atua no compliance, mas todos os empregados e colaboradores da empresa, requer um compromisso da alta administração, Lígia falou muito sobre isso, A alta administração tem que estar muito atenta, porque às vezes o assediador, às vezes quem pratica um ato de discriminação é aquele que dá mais resultado. Isso acontece com muita frequência. Quem pratica o assédio moral, às vezes, é aquele camarada que traz mais resultados para a empresa. Só que, no longo prazo, a empresa precisa entender que isso não é sustentável. A empresa precisa entender que isso não é bom para a própria empresa, porque causa o esgotamento das pessoas, porque adoece as pessoas que trabalham com esse tipo de chefe, de líder. Então, transformar o que a gente está discutindo aqui no campo das ideias em ações práticas envolve, é uma atividade multidisciplinar que precisa ter o patrocínio da alta administração e que pode se envolver ações práticas que tenham a participação dos mais diversos setores da empresa. Trazendo aqui a provocação do nosso colega, do Sérgio, ainda falando sobre essa questão das questões culturais, será que, Cristiano, você acha que a gente precisa, de fato, discutir isso lá atrás, como criar uma cultura que respeite mais os direitos humanos, uma sociedade que olha para os direitos humanos com mais carinho? Quer dizer, a gente precisa voltar lá atrás nas escolas? Ou será que a gente sabe o que aconteceu no Brasil? A gente vem num período de ditadura em que direitos humanos foram sistematicamente violados e a gente não teve uma justiça de transição capaz de reparar muitas vezes o que aconteceu. E aí, como mudar o quadro atual? Volto a dizer, a gente vive numa sociedade que não raramente exalta a violação de direitos humanos. Queria, e aí, Cristiano, usar o seu conhecimento o Cristiano tem uma formação em história muito sólida, para a gente discutir um pouquinho isso. Gente, só para que os nossos participantes possam se programar, eu acho que a gente
faz essa provocação ao Cristiano. Cristiano, peço que você tente ser bastante conciso. Depois a gente vai para uma rodada final de colocações de Lígia, Manuela e também de Cristiano, para finalizarmos, para que não fique muito cansativo para todos os nossos participantes. Tá bom? Então, Cristiano, inclusive, se você já quiser fazer, acho que já pode fazer a abordagem final e depois a gente finaliza com Manuela e Lígia. Tá bom? Então, vou começar justamente respondendo diretamente à pergunta do Sérgio Amade. Obrigado, Sérgio. Acho que sua pergunta é muito pertinente. De fato, ela está relacionada com a inquietação, acho que o Spinelli manifestou muito bem, mas que outros se manifestaram lá no Q&A, no chat. O que fazer, né? E aí, como que a gente muda esse quadro e tem uma sociedade que, de fato, seja condizente com a dignidade das pessoas, ou com a dignidade da pessoa humana, como se fala em direito, né? Bom, mas em relação à parte da educação, né? Eu me lembro sempre de um dos livros do Foucault, que eu gosto bastante, que é o História da Sexualidade, que ele começa o livro 1 justamente dizendo o seguinte: olha, nós ainda somos vitorianos nessa matéria. E eu acho que em matéria de educação, nós ainda somos positivistas, nós ainda pensamos a educação brasileira nos quadros rígidos de Benjamin Constant, na República, enfim, o que foi feito ali, num primeiro momento republicano brasileiro, em que se queria libertar a educação brasileira do ensino confessional e passar para o ensino técnico-científico muito rígido. A minha avaliação é que, no caso da educação, nós precisamos de uma profunda reforma educacional, mas que não seja simplesmente a inserção de disciplinas no ensino médio ou no ensino fundamental. Ela, na verdade, tem uma mudança de concepção, que nós tenhamos uma educação humanista, verdadeiramente humanista, relacionada com questões que, muitas vezes, que devem estar em consonância com o interesse das crianças e dos adolescentes. E é difícil, né, debater isso no país, porque a própria educação sexual é tratada aqui como uma panaceia, como um dogma, como não pode acontecer algo de extremo interesse, né, de crianças, inclusive, e de adolescentes, né? Teve outro dia lá que meu filho veio me fazer uma pergunta, expliquei para ele sobre reprodução humana, né, de como nasce o bebê, aquelas coisas. Toda criança, em algum momento da vida, faz essa pergunta, e aí comprei um livro, que é um livro antigo também, que é Como Nascem os Bebês. Ficou interessadíssimo, né? Olha, daquilo ali foi um passo, ele começou a ler, vou dizer, a partir dali, ler mais, né? Antes era um suplício, tá? Aí, enfim, dali foi partindo para outros livros. Como Nascem os Bebês realmente foi o primeiro livro que despertou o interesse pela leitura do Felipe, meu filho, aqui em casa. Mas, enfim, então eu acho que a gente não precisa exatamente de uma disciplina de ética ou de direitos humanos ou de compliance, mas fazer com que essas questões sejam perpassadas nas diversas matérias. A gente hoje ainda está muito preso em ensinar biologia, ensinar história, ensinar filosofia, ensinar sociologia, matemática, português, enfim. Uma educação exatamente mais integrada, mais humanista, e que aborde questões e que a gente caminhou para isso durante um determinado momento. Enfim, estamos um pouco paralisados nessa questão. Agora a gente está discutindo homeschooling no país, em vez de fato, dar esse salto, que é um salto fundamental não apenas para que nós tenhamos uma sociedade mais ética, menos violenta, que proteja, enfim, preserve e respeite os direitos humanos, mas também uma sociedade mais criativa, mais eficiente, mais competitiva. Essas coisas, de fato, andam juntos. E agora, já partindo para considerar, na minha avaliação, né, modesta avaliação, partindo para as minhas considerações finais, em resumo, e é muito resumo e de forma muito simplificada, superficial até, né, e aceitando a provocação, mas também me colocando parte dessa inquietação do que fazia, né? Aí nós temos vários planos e várias medidas, várias ações, é complexo, paulatino, não é fácil, e não vai ser da noite para o dia. Mas eu acho assim, no plano individual, a gente precisa ter um consumo consciente, precisa consumir de empresas, consumo consciente, tanto de empresas que não violam os direitos humanos, mas também de uma forma a não esgotar os recursos do planeta, né? Em relação à perspectiva um pouco mais coletiva, mas a perspectiva coletiva, porque
isso é um grão de areia na praia, a gente precisa apostar na reorganização e no fortalecimento da sociedade civil para atuar de forma organizada. Agora, um pouco antes, eu dava aula na PUC, e nós tivemos uma última aula hoje sobre processo administrativo, né? E fizemos um debate lá com alguns professores da casa. E um deles lembrou, não foi o meu insight, isso que, olha, nós temos diversas organizações nacionais, associações nacionais de empresas, federações de setores industriais, comerciais, etc., e não temos organizações nacionais em âmbito, né, ou tão fortes, né, uma ou outra nós temos, mais fortes o suficiente para interferir no debate público. Então, é preciso reorganizar a sociedade civil e fortalecer essas organizações. Em relação ao Estado, eu acho que a pauta na minha avaliação também, é o contrário. Nós precisamos de mais Estado, um Estado que fiscalize e um Estado que sancione. Não é um Estado que desmonte as políticas ambientais, não é um Estado que desmonte as políticas de fiscalização do trabalho. Nós não temos Ministério do Trabalho no Brasil hoje. No meu final, só. Perdão pela gafe, mas realmente o telefone fixo, eu nem atento aqui, porque só pouquíssimas pessoas ligam para ele. Por fim, em relação às empresas, que é o tema do debate hoje, né? Em relação às empresas, me parece que as empresas caminharam para estabelecer programas contra a fraude, porque isso representava um problema para os seus acionistas, um problema para a própria empresa, para o mercado financeiro de maneira geral. E aí houve o enforcement do FCPA, de UK Bribery Act, enfim, legislação de vários países anticorrupção, inclusive a legislação brasileira de 2013. Mas, volto a dizer, as pessoas, quando vão para as empresas, levam os seus valores, e aí eu estou falando tanto da alta administração, quanto todos os empregados, os prestadores de serviço, incluindo terceirizados na empresa, e é preciso, né? E aí o que aconteceu com as empresas em relação aos canais de denúncia? No começo, eles eram destinados para detectar fraude e corrupção, e as pessoas passaram a utilizar esses canais exatamente para se defender, para atacar determinadas medidas, enfim, né, defender de assédios, discriminações, e passaram a utilizar isso. Mas, mais do que essas organizações, estruturas institucionais, as pessoas precisam, dentro da empresa, inclusive, se organizar internamente, constituindo grupo, por exemplo, de mulheres. É fundamental que haja isso. Lá na empresa tem um grupo que é Ser Mulher na Transpetro. É um grupo absolutamente informal. Começou com um grupo de WhatsApp, há encontros, enfim, várias questões são tratadas nesse grupo. Agora, por acaso, a gente está tratando uma questão, isso já para concluir, que um determinado empregado criou lá um grupo de WhatsApp chamado Transpetro Ouvidoria Geral, para discutir todos os assuntos. Sou ouvidor da Transpetro, né? Peraí, o que a gente vai fazer? É um concorrente, entre aspas, né? Uma ouvidoria paralela, né? Está na moda, né? Tem ministério paralelo, mas enfim, tem ouvidoria paralela agora. Gente, não podemos deixar, a gente não vai inibir isso. Vamos conversar com o empregado em primeiro lugar. Vamos mudar o nome do grupo para Faladoria, e esse grupo realmente pode ser um grupo mais... porque as pessoas se organizem, conversem sobre as questões, conversem sobre o trabalho. A gente sabe que o momento de pandemia é um momento em que as pessoas têm bastante dificuldade, né? E vamos ter dificuldade para voltar. É o que os psicólogos do trabalho têm apontado, né? Traumas que vão permanecer desse período. Então, é preciso conectar as pessoas. A empresa pode estimular isso, mas, na verdade, as pessoas devem buscar isso, porque isso faz parte do nosso bem-estar, e o ser humano ele é, por natureza, gregário, né? Ele se associa, e ao se associar, ele ganha apoio e também dá apoio. Eu acredito que isso seja extremamente importante, ainda mais no mundo pós-pandemia, quando todos nós vamos, né, querer nos abraçar, nos encontrar presencialmente. É isso. Mais uma vez, obrigado aí a todos e a todas pela atenção. Muito obrigado, Cristiano, pela sua participação. Passo a palavra à Manuela e depois a gente finaliza com a Lígia. Pode ser assim? Manuela, se pudesse dar o seu recado rapidinho, a gente já estourou o horário aqui, e a gente passa a Lígia.
Eu acho que é um grande desafio, né? Eu acho que realmente as empresas devem incorporar diretrizes de direitos humanos nisso que é conceituado como compliance. Eu acho que a inserção, né, nesses ambientes, por exemplo, o assédio nas empresas, não é? Se você ainda tem as mulheres hoje ocupando pouquíssimos cargos de direção, e assédio está diretamente ligado a poder, tem uma cultura, né, obviamente, de permissibilidade nesse sentido. Bom, os homens têm o poder e tem todo um mito, né, de muitas vezes até de progressão na carreira que está ligado a uma aproximação, uma relação com o dirigente, que normalmente não é a mulher, e sim o homem, né? Então, tem quase que um ambiente pouco propício para essa dinâmica de assédio. Então, por exemplo, se cobram cotas ou políticas mais intervencionistas nas universidades, nos espaços públicos. Será que seria importante trazer esse debate também para as empresas? Porque, supostamente, o que é a meritocracia, né? Realmente não há, você realmente, digamos assim, afetaria a meritocracia com algumas políticas mais afirmativas, direcionadas a aumentar o número de mulheres, pessoas negras, trans, algumas políticas nesse sentido, mas que ainda realmente estão afastadas dos cargos de direção e de tomada de decisão principal no âmbito das próprias empresas, né? Isso eu acho que é um ponto interessante. Outra questão que diz respeito, por exemplo, à negociação tratada, que é bem objetiva, e é um desafio, por exemplo, seria importante também estabelecer responsabilidade civil, administrativa e penal sobre violações de direitos humanos, não só para as empresas, mas para financiadores e acionistas, porque se a gente observar, por exemplo, no caso dos crimes e desastre, né, enfim, ambiental, tanto de Brumadinho como de Mariana, acionistas decidiram digamos, processar, né, as empresas por estarem diminuindo o retorno de dividendos naquele momento chave da crise, né, que teve que haver toda a reparação enfim, e a penhora dos bens da empresa. Então, eles não reclamaram com relação à violação de direitos humanos, mas sim a diminuição do repasse de dividendos para os próprios acionistas. Então, tem um mito, um pouco assim, que o acionista, que a imagem da empresa pode ficar maculada por violação de direitos humanos. Eu acho que depende muito da atividade. Teve o caso agora da Nike envolvendo o Neymar, né? Mas é porque tem toda a construção de um produto voltado para a personificação. Então, aí, obviamente, que a imagem é muito importante. Mas quando você pensa assim na mineração, lá longe, e que você tem normalmente monopólio nessas grandes atividades, que são as atividades mais, né, violadoras do meio ambiente, trabalhistas, de condições distantes, muitas vezes, do consumo, que muitas vezes você não pode abrir mão. Como é que digamos, o consumidor, né, ele vai negar o produto daquela empresa, entende? Então, eu acho que é uma questão estrutural e mais desafiadora, né? E eu acho que, em termos objetivos, é a gente ser realmente, como tem acontecido dentro do debate relativo a direitos humanos voltados também para o Estado, mais ambicioso nessa questão também voltada para a cultura empresarial, né, tanto no que diz respeito ao compliance, efetivando realmente diretrizes de direitos humanos obrigatórias, né, tendo em vista o ambiente, o entorno que é permissivo para que essas políticas não sejam empregadas, né, qualquer coisa que a empresa faz em determinado território já é muita coisa. Então, isso valoriza, né, a imagem da empresa, mas mudando isso, estabelecendo realmente diretrizes obrigatórias e fazendo essa confluência, né, verdadeiramente entre compliance e a lógica dos direitos humanos, né? Só para não tomar muito tempo e dar a possibilidade à professora Lígia falar mais. Muito obrigado, Manuela. Lígia, seu comentário final, por favor. Muito obrigada, serei bem breve e a minha resposta vai ser sobre os aspectos práticos. O que a empresa deve fazer? A empresa deve fazer o mapeamento dos riscos de violação dos direitos humanos. Focar quais são os riscos que ela tem condições de mitigar e aqueles que ela precisa eliminar totalmente. Treinar a todos, eu digo, da alta administração ao chão de fábrica. Preparar cartilhas, guias lúdicos sobre casos de violação aos direitos humanos, ou seja, explicando que isso, sim, é uma violação ao direito humano e que deve ser dividido com toda a organização. Impactar a performance dos colaboradores, performance financeira dos colaboradores, inserindo indicadores voltados a direitos humanos. Ou seja, se houver violação a direitos humanos,
este colaborador que teve uma performance financeira excelente vai ter o seu bônus diminuído. Por fim, mas não por último, ter equipes especializadas sobre o tema. Quem cuida de compliance para a corrupção é uma coisa, quem cuida de compliance para os direitos humanos outra, e ambiental outra equipe. E para concluir, como já dizia o Luiz Brandeis, o juiz da Suprema Corte norte-americana, transparência, transparência, transparência. Ao ele dizer a luz do sol é o melhor desinfetante, e a luz elétrica, né, lembrando que ele queria fazer referência à transparência, é o melhor policial. Agradeço novamente pelo convite, foi um grande prazer estar aqui com você, Manuela, com você, Luiz Cristiano, e muito obrigada, Mário, pelo convite. Bom, pessoal, então, chegando ao final, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todo o pessoal do apoio da Fundação Getúlio Vargas, o pessoal da comunicação, o pessoal aí também do nosso suporte, na pessoa da Amanda. Queria agradecer a professora Lígia, que também nos apoiou aí na organização do evento. Saudar e também agradecer por estar conosco a Manuela e o Cristiano. Foi muito bom estar com vocês. Esse assunto acho que precisa estar sempre sendo discutido, porque senão a gente não muda a cultura, né? Se a gente não inicia esse tipo de discussão, debate esse tema com as empresas, consegue conscientizar o empresariado de que esse assunto é um assunto super importante, a gente não muda o país. Então, esse debate, a primeira intenção é justamente essa, é conscientizar, fazer um debate que possa, de fato, criar uma nova cultura no país de respeito às pessoas, de respeito aos direitos humanos. Eu acho que, nesse sentido, o debate atingiu o seu objetivo. Queria agradecer a todos os participantes, a Cristiane, que mandou perguntas, outro colega que também mandou, que infelizmente não houve tempo para a resposta, todos os demais que participaram aqui conosco. Eu espero que a gente volte a discutir esse assunto mais adiante. Acho que essa discussão não se encerra aqui e espero contar novamente com a participação de todos vocês. Tá bom, gente? Um prazer estar com vocês. Muito obrigado aí a todos os participantes, muito obrigado pela presença e vamos continuar nessa discussão, porque eu acho que ela é absolutamente fundamental na redução das nossas desigualdades, na construção de um país mais justo, que respeite as pessoas e que respeite os direitos humanos. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigada.